Olá, Fernando, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Meu abraço a todos vocês, é muito bom estar aqui novamente para gravar mais um vídeo. Desta vez respondendo a pergunta da Renata, de Salvador. Ela fez a pergunta e o questionamento, e disse assim: Satanás, isso é a fala da Renata, né? Satanás era um anjo do Senhor, porém se rebelou. Por que Deus permitiu que Satanás viesse para a terra? Ele sabia que ele iria fazer nós sofrermos. Está governando o mundo. Quem está governando o mundo é Satanás. É violência, estupros, brigas, pai matando filho, filho matando pai, facção, drogas. Esse é o questionamento da Renata. Pois bem, Renata, talvez outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida, o mesmo questionamento, que nós vamos falar dentro do possível. Essa pergunta é um tanto complexa e é bem provável que ninguém dê uma resposta precisa, com precisão. Como nós estamos falando aqui sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito, tem muitas coisas que Deus fez ou faz que Ele não revelou para o homem e nunca vai revelar. Então, se Ele não revelou, se não está escrito na Bíblia, não tem como a gente responder através da Bíblia. Existem alguns argumentos, algumas interpretações, alguns posicionamentos a respeito do assunto. Mas a Bíblia não diz exatamente assim, por que Deus permitiu isso. Existem explicações da forma como nós podemos, ou como o ser humano pode se proteger dessas situações, dessas ações malignas. Porque Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as ocultas pertencem a Deus. Então existem coisas que são ocultas e que de fato Deus não revelou e talvez nunca vai revelar ao homem. Até porque tem coisas que não vai mudar a nossa vida, não vai melhorar nada na nossa vida se nós ficarmos sabendo o porquê, certo? Então é muito bom, foi bom você ter feito essa pergunta, Renata, porque provavelmente muitas outras pessoas estão também na mesma dúvida, mas eu quero dar aqui algumas orientações de que de fato, na verdade, a proposta de Deus não era que Satanás viesse fazer o que está fazendo, e nem é permissão de Deus para isso diretamente. Por quê? Como nós estamos falando da Bíblia, então eu vou procurar mostrar aqui. Gênesis capítulo 1 diz que Deus fez o homem e a mulher, quando fala o homem fala a mulher, segundo a imagem e semelhança dele. Deixa eu ler aqui. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai a terra, enchei-vos a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre o céu e todo animal que rasteja na terra. Deus está dando aqui autoridade para o ser humano dominar as coisas. Ele fez o ser humano à imagem e semelhança dele, ou seja, com capacidades para decidir, com capacidade para administrar, com capacidade para discernir as coisas, com capacidade para tomar decisões. Então, aquilo que nós podemos ver, como a Bíblia não fala exatamente por que Deus permitiu, então nós estamos mostrando aqui outros meios que faz com que as pessoas possam vencer o mal que supostamente seja o diabo, o Satanás, que está colocando no mundo. Porque quando Deus colocou o homem para administrar a terra, Ele colocou ele aqui uma autoridade máxima aqui na terra.
abaixo de Deus, né? Abaixo dele o homem é a autoridade máxima. Então o diabo ele não tem poder para dominar o homem se o homem não deixar que ele domine. Que foi o caso lá de Eva, Adão, que estava no jardim, e Deus falou, olha, até aqui é o seu limite, agora não passa daqui para lá. Porque eu digo, vocês passarem, vocês vão ter consequências, vocês vão morrer, ou seja, vocês vão perder esse contato que vocês têm comigo. O homem que decidiu, o ser humano é que decidiu abrir a brecha para que o diabo entrasse e passasse a dominá-los. Porque eles se distanciaram de Deus, se distanciaram dos propósitos de Deus. Por isso que abriu brecha para Satanás entrar na vida deles. Mas o diabo, Satanás, não tem poder sobre nossas vidas. Não tem. Só tem poder sobre minha vida se eu permitir. Então, assim, o diabo, o Satanás, ele faz o que faz na face da terra porque o ser humano deixa ele fazer. Permite que ele faça. Certo? Então, por exemplo, aqui, eu quero ler mais um texto, está em Gênesis também, quando fala de Abel, né, e Caim, que Caim se irou contra Abel, porque Abel ofereceu a Deus um sacrifício, Deus recebeu, e Caim ofereceu de forma errada e Deus não aceitou. Então isso aqui, ó, capítulo 4, versículo 6, então disse o Senhor, não, o 5, ao passo que Caim, a sua oferta não agradou a Deus, irou, pois, sobremaneira Caim, e decaiu seu semblante. Disse-lhe o Senhor, por que andas irado? Ou revoltado, né? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta, e o teu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-los. Então as coisas ruins, a maldade, o mal que o homem pratica, ele pratica porque ele decide praticar. E nós percebemos que se nós lermos, nós não vamos ler todos os textos, porque se nós lermos aqui, então percebemos que Caim não teve esse domínio, não quis dominar, porque Deus deu capacidade para dominar. Aí acabou matando o irmão. Então assim, não é da agora que tem essas violências, existiu desde muito tempo, né? Desde muito tempo. Mas o que nós podemos perceber? Que Deus nos deu capacidade para vencer o diabo, para vencer Satanás. Deu capacidade ao homem, mas o homem, por si só, o homem em si, ele não tem condições de fazer isso. Por quê? Isso quem faz na vida da pessoa é o poder de Deus. Mas ali, como Adão e Eva fugiram, se distanciaram da presença, do local onde Deus se manifestava a eles, então eles perderam a força. É como um sinal, Fernando, você sabe muito bem, né, sobre os drones, né, que tem um limite, chega a uma certa distância que talvez o controle que você está na mão não alcança, né? Por exemplo, os celulares também, às vezes, a depender do local, às vezes eu estou viajando e chega a um determinado lugar que perde o sinal. Então assim também é a vida do ser humano. Não é mesmo, Fernando? Quando nós chegamos a essa lição, você como tem sempre manobra, manuseia, né, ou conduz um drone, você sabe disso, né? Então é isto. Então as pessoas precisam estar próximas de Deus. As pessoas estão próximas de Deus. Quanto mais próximo, mais forte é o sinal do poder de Deus na vida do ser humano. Mas o ser humano não se importa. O ser humano às vezes quer viver de qualquer maneira, viver de forma errada, não quer compromisso às vezes com Deus. E aí é onde que o diabo entra, aí é onde que Satanás entra e faz esse estrago que ele tem feito na humanidade. Mas nós sabemos que, como eu já disse, Deus deu o seu poder, autoridade para o ser humano conduzir a situação, não deixar conduzir pelo diabo, por Satanás. E aqui nós estamos falando de religião, nós estamos falando de presença de Deus. É aproximação com Deus. É algo que pode ser pessoal, individual ou coletivo, que seja no caso da igreja, mas não a igreja necessariamente vai dar esse poder para as pessoas. Quem dá esse poder é Deus. Quem dá essa autoridade é Deus. Tem um versículo lá, Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, está escrito lá: eis que vos dou poder
para pisar as serpentes, os escorpiões e toda a força do mal, e nada vos causará dano algum. Às vezes tem tradução que fala, vos dou poder ou vos dou autoridade. Essas serpentes, os escorpiões, são de fato as forças malignas. Pode ver que lá o Satanás se apresentou como uma serpente. Então aqui Lucas 10, 19 está dizendo também sobre a serpente. Então assim, nós temos autoridade, ele nos deu autoridade para pisar, ou seja, está abaixo dos nossos pés. Nós temos superioridade às forças satânicas. Agora precisamos estar mais próximo de Deus. Que se nós abrirmos a porta para o ladrão, deixar a porta aberta, o ladrão vai entrar mesmo. Mas nós temos que fechar a porta para o mal, para o mundo. Isso tem que dizer assim, mas por que não acontece isso? Por que só acontece o mal? Porque a maioria da humanidade não quer estar na presença de Deus. Fala de Deus, diz que crê em Deus, mas compromisso, que não basta falar que crê em Deus, porque a Bíblia diz que crê, até os demônios crê. Então não basta falar que crê, é necessário de fato ter um compromisso pessoal com Deus. É se tornar um servo, uma serva de Deus, um discípulo, um seguidor de Cristo. Então vai ter essa autoridade para dominar. Mas as pessoas, a maioria, como eu disse, a maioria não quer. Então o diabo, Satanás, deita e rola, faz o que bem quer e usa as pessoas para fazer essa maldade. Nós sabemos aqui, por exemplo, Salmo 119, 11, o salmista diz assim, guardei a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Então, quanto mais nós guardamos a palavra, o ensinamento de Deus, menos espaço tem para o pecado, menos espaço tem para Satanás dominar as pessoas. Acontece que as pessoas às vezes não se enchem da palavra de Deus, se enchem de outras coisas, com tantas outras coisas, mas menos com a palavra de Deus. Então é por isso que Satanás faz o que bem entende, faz esse estrago na humanidade. Também nós temos, por exemplo, João 8,32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é preciso o texto bíblico que está dizendo isso, né? Jesus falando isso aqui. Conhecereis a verdade. Que verdade? Jesus é a própria verdade. Tem muita gente que não conhece Jesus. Ouviu falar, até fala, mas é aquele assim, sabe aquela pessoa que você tem amizade e fala assim, oi fulano, é assim, muita gente conhece Jesus assim. Oi Jesus, mas não tem assim, não senta com aquele amigo, com aquela pessoa para se tornar amigo, para se tornar íntimo. Então as pessoas não fazem isso com Jesus. Para sentar assim, vamos supor assim, procurar, entrar no seu quarto, sentar ali, Jesus, eu quero te conhecer melhor. Então é isso, então conhecer a verdade, Jesus é a própria verdade. 14, mesmo Evangelho 14, capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o próprio caminho, é o único caminho, na verdade. Ele é a verdade e a vida. Então as pessoas têm que se aproximar de Jesus para que conheça a verdade e a verdade liberte ele das ações satânicas. Também nós temos, deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo, deixa eu ver o que tem em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Deixa eu conferir aqui. Já faz dias que eu fiz essa anotação. Demoramos a te responder, Renato, devido às correrias, mas hoje estamos aqui. Porque Jesus aqui, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim, ele, quem? Jesus, está se referindo a Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentado as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus é a perfeita imagem de Deus. Então as pessoas precisam desse conhecimento da palavra, conhecimento da Bíblia, conhecimento de Jesus, para que possa ter essa autoridade vinda de Deus. A primeira epístola de João, que não é Evangelho, é a epístola de João também, ele diz assim, capítulo 5, versículo 18, vamos ver o que diz aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Esse viver pecando não significa que eu não peco, você não peca. Mas o pecando aqui é a desobediência à palavra de Deus. O ensinamento é não crer na palavra, é não ter compromisso com a palavra, é oferecer culto a outros deuses ou a outras entidades que não seja Deus. Esse é o pecado que ele está dizendo aqui. Nós temos que seguir a Deus ou então seguir logo a Satanás.
Não pode ter meio, não existe, Deus não aceita meio termo, segundo as Escrituras. Tem outros textos. Então, assim, como eu disse para a Renata e para todos que estão me acompanhando, a Bíblia não dá explicação de por que Deus permitiu, mas dá sugestões ou dá orientação de como nós podemos vencer e eliminar essas atitudes de Satanás. Se nós não dermos lugar para ele agir, ele não vai agir. E depois, continuando aqui o versículo, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, aquele que de fato nasceu de Deus, ou seja, nasceu espiritualmente falando, porque segundo a própria Bíblia, aquele que o pecado ele gera morte na vida da pessoa. Mas se a pessoa nascer de Deus, nascer de novo, no caso, esse nascer de novo aí significa fazer um compromisso com Deus de seguir as palavras, a orientação de Deus. Então, para esses o maligno não tem poder. Está escrito aqui, o maligno não lhe toca, nem lhe toca. Então, se nós de fato estivermos debaixo da proteção de Deus, andando em comunhão com Deus, e nós devemos influenciar as outras pessoas, segundo o texto bíblico, precisamos influenciar as outras pessoas que ainda vivem no mal para que elas conheçam a verdade e sejam libertas do mal, sejam libertas da ação satânica e, pelo contrário, tenham poder sobre as forças de Satanás. Pode pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, conforme está escrito em Lucas 10, 19. Tá bom? Renata e todos os demais, e eu acredito assim, que talvez não tenha assim, se talvez como ela esperava a resposta, como eu disse, a Bíblia não tem uma resposta específica sobre isso, então nós não podemos inventar, podemos então mostrar que os recursos, as ferramentas de como nós podemos nos livrar dessas atitudes, ações satânicas, tá bom? Mas se ficou alguma dúvida, pode reformular a pergunta, pode fazer outro questionamento que nós estaremos à disposição para esclarecer melhor, tá certo? Até porque o nosso tempo aqui é pouco, mas aqui estamos com todo prazer para responder você. E quem tiver pergunta, mais pergunta, outras perguntas ou questionamento para fazer, pode fazer, que na maneira do possível nós estaremos respondendo, tá bom? Eu quero agradecer ao Fernando, né? Agradecer ao Fernando pela a oportunidade, pelo convite que tem feito para estar aqui. Muito obrigado, Fernando, e obrigado a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, comente, dê o joinha, né? Tá bom? Então até o próximo vídeo.